Quando nós falamos dos pais da igreja, talvez a maioria dos cristãos não estão assim tão familiarizados com esse assunto. Então, eu gostaria de apresentar aqui alguns detalhes, né, para que nós possamos discorrer. Como que nós podemos definir os pais da igreja? Num sentido mais geral, genérico, nós podemos definir os pais da igreja como aqueles escritores ortodoxos que viveram entre o final do primeiro século depois de Cristo até o final do oitavo século depois de Cristo. Agora, num sentido mais estrito e de acordo com alguns patrólogos ou historiadores da igreja antiga, existem pelo menos 4 características necessárias para que o indivíduo venha a ser considerado um pai da igreja. O primeiro deles é o critério da ortodoxia, né? Ou seja, o indivíduo ele deveria ser uma pessoa ortodoxa, ter escrito as coisas sobre Deus de uma forma correta, que estivesse, evidentemente, em consonância com o ensino do Senhor Jesus Cristo, dos apóstolos e dos cristãos ali da igreja antiga. O segundo critério que esses estudiosos mencionam é o critério da antiguidade. Para ser considerado um pai da igreja, determinado indivíduo tinha que ser alguém antigo. A igreja grega, ela entende que os pais da igreja viveram até o final do 7º século depois de Cristo, encerrando ali com João Damasceno, ou João de Damasco. A igreja latina, por sua vez, entende que o último pai da igreja é Isidoro de Servilha, portanto, no final do 8º século depois de Cristo, ali em 749, quando ele morre. Então, o critério é ortodoxia. O segundo critério é a antiguidade. O terceiro critério é a piedade, né? Para que o indivíduo pudesse ser considerado um pai da igreja, ele deveria ter uma vida piedosa, não caracterizada pelo pecado. A comunidade devia olhar para ele e dizer, esse irmão aí é um servo de Deus. E por fim, mas não menos importante, de acordo com diversos estudiosos, para ser considerado um pai da igreja, determinado indivíduo deveria ser aceito pelo povo de Deus. O povo tinha que olhar, ou a comunidade cristã, reconhecê-lo como sendo ali um cristão de fato. Então são esses critérios, antiguidade, piedade, ortodoxia e aceitação pela igreja. Quanto ao critério ortodoxia, deve-se esclarecer o seguinte, que nem todos os pais da igreja o trouxeram consigo em todo o tempo ou na totalidade dos seus escritos. Muitas vezes, diversos pais da igreja ensinaram algumas coisas não muito ortodoxas, né? Por exemplo, Agostinho, bispo de Hipona, entre o 4º e o 5º século depois de Cristo, ele ensinou uma doutrina chamada purgatório, né? De que as pessoas quando morrem, né, os crentes, tudo que de repente cometeram determinados pecados e tal, eles ficam lá purgando, esperando a penitência. Orígenes, entre o 2º e o 3º século depois de Cristo, ensinou aquilo que nós chamamos de apocatástase, né? De que no final de todas as coisas, tudo seria restaurado, né? Então isso não condiz com as escrituras. Isso hoje nós chamamos convencionalmente de universalismo, tá? Então gostaria de aqui esclarecer essa questão. Tendo dito isso, ou seja, o que são os pais da igreja, nessa obra eu apresento o que eles criam no tocante à segurança eterna dos salvos. Ou seja, o indivíduo, uma vez que ele creu em Cristo como Senhor e Salvador, ele pode afastar-se da fé de tal modo que venha a perder a sua salvação? Sim ou não? Eu busco responder a essa pergunta nesse livro, apresentando a opinião dos pais da igreja que nós veremos a seguir. Antes, porém, de começar esse ponto, uma questão prévia precisa ser mencionado, esclarecido, quando nós mencionamos aqui a opinião dos cristãos primitivos. As discussões até o 4º século, elas giravam em torno do cânon, especialmente a extensão do cânon do Novo Testamento, a pessoa do Pai, a pessoa do Filho, a pessoa do Espírito, a igreja, os sacramentos e etc. Então, os primeiros cristãos não trataram detidamente, estritamente sobre o assunto da possibilidade ou não da perda da salvação. Entretanto, ao falar sobre outros assuntos aos quais eu mencionei, talvez seja possível nós vislumbrarmos ali o ensino da segurança eterna dos salvos
dos santos, tá? Mas vamos lá. Aqui é interessante porque alguns estudiosos, e aqui eu estou pensando em John Gill, em sua obra The Cause of the God of the Truth, né? A Causa de Deus e da Verdade, Charles Singer, Steve Lawson, Michael Horton, e inclusive um pastor amigo, irmão em Cristo, chamado Arminiano de 4 Pontos, Tiago Titilo. O que eles fizeram? Eles tentaram, objetivaram encontrar ali, antes de Agostinho, o ensino que veio popularmente a ser conhecido como uma vez salvo, sempre salvo. Então, eles escreveram essas obras, objetivando encontrar, ali na tradição teológica pré-agostiniana, um ensino chamado uma vez salvo, sempre salvo. Diante disso, meus irmãos, eu coloquei aqui as obras, né, para que depois vocês as comprem. A do Gill, por exemplo, nós temos ela em PDF, né, porque ela já caiu em domínio público. Todas as outras, os irmãos vão ter que comprar. Então, vocês podem consultar as opiniões, os textos que ele cita e tirar as conclusões. Mas, diante disso, eu pergunto, será que tais esforços, será que tais tentativas retratam, de fato, o ensino claro e intencionado dos primeiros cristãos antes de Agostinho? Ou representam, na verdade, a imposição de um pensamento teológico alheio e distoante à história? O que os irmãos acham? Que essas tentativas eles conseguiram de fato encontrar esse ensino ou não? Isso é muito discutível. Para tentar responder a essa pergunta, eu estou toda hora passando aqui, estou achando que está passando lá, por isso eu estou aqui me confundindo. Para tentar responder essa pergunta, eu dividi essa obra em 4 partes, como os irmãos podem ver. No primeiro capítulo, eu apresento a origem do ensino, uma vez salvo, sempre salvo, na igreja antiga. E aqui eu demonstro a opinião de uma ampla gama de estudiosos no tocante a isso. Qual é a origem do ensino, da perseverança incondicional dos santos? Eu menciono vários estudiosos e o que eles falaram sobre essa questão. No segundo capítulo, eu menciono a opinião dos pais apostólicos sobre a segurança eterna dos salvos. E aqui, quando nós falamos de pais apostólicos, eles são apostólicos porque eles vieram ou sucederam os apóstolos do Senhor Jesus Cristo, tá? E sob a epígrafe pais apostólicos, né, não diz respeito só a homens. Essa terminologia, essa epígrafe, também é dada a documentos, tá? A Didaquê, por exemplo, que é um manual eclesiástico antigo, é chamado também de pai apostólico. Então, a terminologia, o vocábulo pai apostólico, não só designa indivíduos, mas também a documentos, tá? No terceiro capítulo, eu menciono a opinião dos pais gregos, né, sobre a segurança eterna dos salvos, ou seja, aqueles que escreveram em grego. E, por fim, mas não menos importante, eu menciono a opinião dos pais latinos, isto é, que escreveram em latim. O que eles pensavam sobre a segurança eterna dos salvos. Como eu mencionei para vocês no início, nós vamos ver aqui a opinião de alguns estudiosos sobre isso. Ou seja, de onde é que surgiu esse ensino, uma vez salvo, sempre salvo, na igreja antiga? Quem foi o precursor? Qual é a gênese, a origem desse ensino? De acordo com Justus Gonzalez, que é um historiador muitíssimo conhecido, por qual eu tenho muito apreço, ele diz que a doutrina da perseverança dos santos parece ter sido proposta primeiramente por Agostinho, bispo de Hipona. Louis Berkhoff, que é calvinista, afirma do mesmo modo que quem primeiro ensinou explicitamente essa doutrina foi Agostinho, portanto, no 4º, 5º século depois de Cristo. Segundo Henry Knapp, a maioria das pesquisas sobre a perseverança, entende-se, perseverança dos santos, é unânime em apontar Agostinho como formulador original da doutrina. Esse Henry Knapp aqui é um pastor presbiteriano da Pensilvânia e, portanto, calvinista. E ele afirma que esse ensino começou somente com Agostinho no 4º século, diferentemente do que foi dito por Lawson, por Michael Horton, pelo meu amigo, irmão em Cristo, Tiago Titilo, e por tantos outros.
John Jefferson Davis também dá a entender que a doutrina da perseverança incondicional dos santos entrou em discussão somente com Agostinho. R. Kiesler também concorda que foi Agostinho quem primeiramente elaborou uma doutrina da perseverança como consequência de suas convicções, eu diria a posteriori, como o pastor Carlos mencionou, a respeito da predestinação. E por fim, no livro eu menciono mais alguns outros estudiosos, você pode consultar. Jack Cottrell, que é um autor arminiano, talvez pouco conhecido no nosso meio. Nós temos acho que 1 ou 2 livros no máximo dele traduzidos para o português, mas é um senhor teólogo, talvez um dos maiores arminianos que existem hoje. Ele também afirma que a doutrina da perseverança dos santos não estava presente na cristandade até Agostinho. Daniel Corner dedicou um capítulo do seu livro para demonstrar a origem do ensino, uma vez salvo, sempre salvo, e concluiu que começou com Agostinho, no 5º século, entre o 4º e o 5º século. Percebe, irmãos, que a maioria esmagadora dos estudiosos aqui mencionados concordam que a gênese, que a origem desse ensino começou somente com Agostinho no 4º século. Inclusive, eu citei autores calvinistas. E eu iria mais longe. Eu diria que não é somente a perseverança dos santos que não está presente nos escritos patrísticos. Eu diria que nenhum dos chamados 5 pontos do calvinismo está presente na igreja patrística. A ideia de uma expiação limitada, eu não encontro quando leio os patrísticos. A ideia de uma graça irresistível também não está. A ideia de uma eleição unilateral e incondicional também não está. Eu estou falando porque eu os li. Evidentemente não li todos, mas eu li diversos pais da igreja. A eleição na igreja primitiva também sempre foi por presciência. Deus ele previu que determinados indivíduos responderiam positivamente à mensagem do evangelho e, portanto, os escolheu. Tá? Então não é só a ideia de perseverança dos santos que não estava nos escritos patrísticos. Também todos os outros pontos do calvinismo. É interessante porque talvez você possa perguntar: por que esse ensino, uma vez salvo, sempre salvo, ele não estava presente nos escritos patrísticos e nós podemos percebê-los ou vê-los somente com Agostinho? Porque todos os pais da igreja, tanto os gregos como os latinos, eles criam no livre-arbítrio. Só que a atitude dos pais gregos sobre o problema do livre-arbítrio era diferente da atitude dos pais latinos. Os pais que escreveram em grego, eles partiam do intelecto, ao qual a vontade está subordinada e por meio dessa opera. Em outras palavras, aquilo que o homem pensa, ele poderá fazer. Se determinado indivíduo, e isso na compreensão dos pais da igreja de fala grega, se determinado indivíduo ouvisse a mensagem do evangelho, se ele entendesse que essa mensagem era boa, ele poderia dar o primeiro passo em direção a Deus, porque a sua vontade está subordinada ao seu intelecto. Os pais latinos, talvez por começarem a desenvolver aquilo que nós poderíamos chamar de uma prototeologia do pecado original, eles viam a natureza humana, ou viam o ser humano, viam o homem, de uma maneira um pouco mais pessimista. Então eles falaram que o indivíduo tem sim uma relação com Adão, e que ele tem as áreas da sua vida afetada pelo pecado, e que é necessário que a graça de Deus, primeiramente, atue em seu coração, só para que depois esse indivíduo pudesse se voltar para Deus. Então, nesse sentido, nós poderíamos dizer o seguinte: na compreensão dos pais gregos, há uma sinergia divina, porque Deus coopera com a vontade humana, que é livre, que deu o primeiro passo. Na perspectiva latina, há uma sinergia humana. O indivíduo coopera com aquilo que Deus fez. Mas em ambos os casos, todos eles acreditavam na resistibilidade da graça e, portanto, no livre-arbítrio. E como o pastor Carlos muito bem mencionou, não faz nenhum sentido você crer no livre-arbítrio e, concomitantemente, na perseverança dos santos. Se a graça, inicialmente, ela é resistível, por que depois ela se torna irresistível e o indivíduo certamente persevera? Eu pergunto,
Essa graça que está agindo irresistivelmente em sua segunda instância, por que não agir assim na primeira? Como ele mencionou, o Eshbe, a eleição ela é condicional, sendo a única condição a fé. Por que depois ela se torna incondicional, o salvo persevera? Tudo isso não faz nenhum sentido, pelo menos para mim, e nem na compreensão dos pais da igreja, tanto os de fala grega como os pais de fala latina. É por isso que eles acreditavam na possibilidade da perda da salvação, e isso começa somente com Agostinho, ou seja, uma vez salvo, sempre salvo. Porque Agostinho, depois do seu debate com Pelágio, que ele começa a desenvolver essa doutrina de pecado original, como assim hoje nós chamamos de forma convencional. Seja como for, meus irmãos, se esses estudiosos estão ou não certos, vejamos aqui um apanhado geral, com algumas declarações de diversos pais da igreja sobre a possibilidade da perda da salvação. A Didaquê, acho que os irmãos conhecem esse documento, como eu disse, é um manual eclesiástico antigo. Essa expressão didarrê ou didaquê, ela tem um sentido básico de ensino, né? Ou convencionalmente chamada de a instrução dos 12 apóstolos. Olha o que ele diz, esse documento. Vigiem sobre a vida de vocês, não deixe que suas lâmpadas se apaguem, nem soltem o cinto dos rins, fiquem preparados, porque vocês não sabem a que hora o Senhor nosso vai chegar. Reúnam-se com frequência para procurar o que convém a vocês, porque de nada lhes servirá todo o tempo que vocês viverem na fé, se no último momento vocês não estiverem perfeitos. De fato, nos últimos dias, os falsos profetas e os corruptores se multiplicarão, as ovelhas se transformarão em lobos, e o amor se transformará em ódio. Percebe que na concepção didaqueana, se assim podemos dizer, não basta apenas ter um momento de fé, crer em Cristo. Tem que continuamente, para usar aqui um particípio presente, um gerúndio, crer em Cristo. Não é só ter um momento de fé. A Didaquê, escrito lá entre o primeiro e o segundo século, depois de Cristo, já afirmava a possibilidade da perda da salvação. Está muito claro, olha aqui. De nada vai adiantar se no último momento vocês estiverem perfeitos. Não estou dizendo que eu concordo ipsis literis com o que está escrito aqui. Estou dizendo que na compreensão didaqueana há sim a possibilidade da perda da salvação. Clemente de Roma. Poucas informações nós temos sobre Clemente. O que temos é que ele foi um dos bispos da igreja de Roma. Alguns acreditam que ele tenha sido discípulo de Paulo e Pedro, mas isso é muito discutível. Mas olha o que ele diz. Portanto, se ele quem? Deus, vê e ouve, temamo-lo e destruamos os desejos impuros das ações vis, para que sejamos protegidos pela sua misericórdia dos julgamentos futuros. De fato, para onde alguém de nós poderá fugir de sua mão poderosa? Aí vem a máxima de Clemente. Qual mundo dará refúgio a quem dele desertou? É curioso porque aqui a expressão desertou, automolel, na Septuaginta, ela significa passar voluntariamente de um campo ao outro, ser um transfuga, mudar de partido, em Josué capítulo 10, versículo 1. Em Judite 16:12 significa desertar. Em 1 Samuel capítulo 20, versículo 30, significa rebelar-se. Em Heródoto e no grego ático, o termo mantém o significado desertar, sentido esse também preservado no período patrístico. Sendo assim, desertar em 1 Clemente 28, 1 e 2, tem o sentido de apostasia, de partida, que envolve aquela ideia de um abandono deliberado e impenitente da fé outrora abraçada. Clemente diz, olha, qual mundo dará refúgio para aquele que apostatou? Nenhum mundo vai dar refúgio, porque ele é um apóstata. Na compreensão de Clemente, crentes genuínos, se não vigiarem, podem sim perder a sua salvação. Segunda Clemente, ela não foi escrita por Clemente, tá?
A vasta maioria dos patrísticos, dos patrólogos e dos estudiosos afirmam isso, tá? É um sermão anônimo, escrito ali por volta do 2º século depois de Cristo. Olha o que esse sermão diz. Nós achamos que é melhor detestar o que temos aqui, pois é insignificante, transitório e perecível, e valorizar o que temos lá, coisas boas e imperecíveis. Lá, entenda-se, no céu. Sim, se fizermos a vontade de Cristo, encontraremos o descanso. Mas, se não for assim, nada nos salvará do castigo eterno, se deixarmos de obedecer a seus mandamentos. É um sermão anônimo, evidentemente, dirigido a cristãos, que demonstra de forma clara e inequívoca que o autor desse sermão acreditava na possibilidade da perda da salvação. Ele está dirigindo isso para crentes, dizendo: vigiem, tome cuidado, não amem as coisas deste mundo, porque se assim vocês fizerem, vocês estarão irremediavelmente perdidos ao inferno. Eu estou citando o texto, não é? Se os irmãos de repente tiverem uma compreensão diferente, por favor. O texto está mais claro que água de rocha. O autor desse sermão cria na possibilidade da perda da salvação. Ele estava presente nos escritos patrísticos. Talvez, diferentemente, discordando dos nossos irmãos calvinistas, e que afirmam que o ensino do uma vez salvo, sempre salvo, está muito claro na igreja antiga ali, nos pais da igreja. Desculpe, mas eu não vejo isso. A epístola de Barnabé. Alguns entendem que foi escrito pelo próprio Barnabé, tá? Mas há discordâncias quanto a isso, né? Geralmente é também chamado de pseudo-Barnabé, porque por causa dessa discussão aí se foi ele ou não que escreveu. Olha o que ele diz. O Senhor julgará o mundo com imparcialidade. Eu cortei o texto. Tem uma parte legal lá que ele fala, mas eu acabei cortando. No livro tá completo. E só um detalhe, eu estou mencionando aqui um texto da Didaquê, um texto da Epístola de Barnabé, mas eu menciono vários, tá? Eu menciono uns 3, 4 textos de cada pai da igreja. Não é sempre, mas eu procuro na vasta maioria das vezes, não só citar mais textos, mas como também comentar os textos que os meus amigos calvinistas citaram para endossar a perseverança dos santos. Então eu cito os textos que aparentemente dão uma perspectiva de perseverança incondicional dos santos, comento esses textos, depois eu cito os textos que contrariam essa opinião, aí os irmãos leiam e tiram as suas conclusões. Mas olha o que o texto diz. O Senhor julgará o mundo com imparcialidade, cada um receberá segundo o que fez. Tomemos cuidado para não ficarmos tranquilos como chamados, adormecendo sobre os nossos pecados, de modo que o príncipe do mal se apodere de nós e nos afastem do reino do Senhor. Ele está falando de Satanás. Tomemos cuidado. Tomemos cuidado, como está escrito, para que não sejamos encontrados. Muitos são chamados, mas poucos são os escolhidos. Olha o que essa epístola diz. Crentes, tomem cuidado, para que vocês não fiquem nos muitos chamados. Ou seja, aqueles que foram chamados, mas pelo fato de terem resistido à graça de Deus, não se tornaram salvos, ou não foram salvos finalmente, ou perderam a sua salvação. Olha o que Barnabé diz, ou essa pseudo-Barnabé diz. De novo, isso está muito claro. Ele cria na possibilidade da apostasia e da consequente perda de salvação. Irineu de Lyon. Esse eu gosto bastante. É um pai de fala grega. Ele nasceu na Ásia Menor, provavelmente na cidade portuária de Esmirna. Quando jovem, conforme atesta Eusébio de Cesareia, ele recebeu a sua educação de Policarpo, bispo de Esmirna. E Policarpo, por sua vez, recebeu instrução de João. Então, você percebe uma certa influência. Policarpo aprendeu de João. Então, se Policarpo aprendeu de João e Irineu foi discípulo de Policarpo, então eu acho que tem algum fundo de verdade naquilo que ele escreveu. Né? Eu falo eu acho, mas eu tenho total certeza. Evidentemente eu estou sendo irônico. Olha o que ele diz. Mas o filho virá na glória do Pai, exigindo dos seus administradores e distribuidores o dinheiro que lhes confiara, e a quem mais deu, mais exigirá. Nós não devemos, portanto, como aquele presbítero observa, nos orgulhar,
nem sermos severos com os antigos, mas temer por nós que, depois de ter conhecido o Cristo, ao fazer algo que desagrade a Deus, não possamos obter perdão dos nossos pecados e sejamos excluídos do seu reino. Não, aqui o texto está falando de galardão, né? Não está falando da possibilidade da perda da salvação. Excluídos do seu reino. Quando você começa a ler o texto, parece que ele está falando de galardão, não é? Você começa a ler o texto e fala, essa leitura está meio enviesada, mas o final mata a pau. Olha o que o texto fala. Tomem cuidado, porque senão vocês vão ser excluídos do reino de Deus. O que é o reino de Deus? Em outras palavras, Irineu está dizendo, vigiem, porque vocês podem perder a salvação de vocês. Vocês não vão mais obter perdão pelos seus pecados, se vocês andarem da forma que desagrada a Ele. Está claro, não está? Vamos seguir. Orígenes. Orígenes é interessante. Ele nasce em Alexandria, no Egito, por volta dos anos 183, 185 aproximadamente depois de Cristo. Como os outros de sua era, Orígenes não fornece nenhum indício de que ele acreditasse na doutrina da perseverança incondicional dos santos. Muito pelo contrário. Vejamos o que ele tem a dizer. Olha que interessante. Pois ninguém nos arrebata de suas mãos, fazendo referência ao texto de João, capítulo de número 10, segundo o que foi dito no Evangelho de João. No entanto, não está escrito que, assim como ninguém nos afasta, ninguém também cai de suas mãos. E eu digo, ninguém nos arrebatará da mão de Deus, ninguém pode nos levar, mas somos capazes de cair das suas mãos se formos negligentes. O Orígenes está dizendo, a segurança da salvação, ela existe. Em Cristo estamos seguros de poderes exteriores. Mas o texto não diz que eu não possa deliberadamente, impenitente, sair dos caminhos de Deus. É isso que ele está dizendo. Ele fala, olha, Deus nos guarda de poderes exteriores, de fato. Mas agora, o texto não diz que eu não posso cair de suas mãos. O texto não diz que eu não posso abandonar a Deus. Geralmente os nossos queridos amigos e irmãos em Cristo, calvinista, citam o texto de João capítulo 10 como um texto prova da doutrina da segurança eterna dos salvos. Mas Orígenes, ele explica e eu concordo em gênero, número e grau com ele. O texto refere-se a poderes exteriores. Ninguém de fora pode nos afastar de Cristo, né? Nós somos as suas ovelhas. Agora, se eu quiser de forma deliberada e impenitente me afastar, eu posso. Mas, por confiar em Cristo continuamente através da fé, eu não quero fazer isso. E acredito que também os irmãos não. Orígenes, de forma clara, acredita na possibilidade da perda da salvação. João Crisóstomo, né? Crisóstomo vem de Crissos, que é ouro, né? E estoma, que é boca, não é estômago, tá? É boca. Crissos, né? Ouro, estoma, boca. O João, boca de ouro, ou boca dourada, né? Ele levou esse apelido, se assim podemos dizer, por causa de sua eloquência quando ele pregava. Olha o que ele diz. Então é suficiente crer no Filho para ter a vida eterna? De jeito nenhum. Escute esta declaração do próprio Cristo, dizendo: nem todo aquele que me diz Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus, e a blasfêmia contra o Espírito Santo é suficiente para lançar um homem no inferno. Ele diz, olha, crê em Cristo, eu já estou finalmente salvo para sempre? Ele fala, pera um pouquinho. Depende. Se esse indivíduo cometer a blasfêmia contra o Espírito Santo, não. Agora, se ele não cometer, ele vai ser finalmente salvo. É o que o texto está dizendo. Mas vamos lá. Tertuliano, de Cartago, em sua obra, ele diz o seguinte: Deus previu que a fé, mesmo depois do batismo, estaria em perigo, e que a maioria, depois de alcançar a salvação, estaria perdida novamente, sujando o vestido da noiva, ao falhar em fornecer óleo para as suas lamparinas.
Isso está muito claro. Tertuliano cria, sim, na possibilidade da perda da salvação. Os irmãos concordam comigo ou não? Sujando o vestido da noiva por falhar em fornecer óleos para suas lamparinas. Está fazendo referência àquele texto que o Senhor Jesus Cristo menciona no livro de Mateus. Se os indivíduos forem negligentes, de acordo com Tertuliano de Cartago, pode sim perder a sua salvação. Cipriano diz o seguinte: cada passo que precede o fim é um degrau que nos leva até o cume da salvação, mas os passos ainda não são o fim, não é neles que conquistamos o fruto da subida. Ele está dizendo, olha, a salvação ainda não terminou, nós estamos trilhando, nós estamos caminhando. Alguém poderia dizer, isso é verdade, até um calvinista concorda, mas ele continua. Somente não deixa que Cristo seja abandonado, de modo que a perda da salvação e de uma casa eterna seja temida. Aqui está a citação, no seu tratado 3, parágrafo 10. É só ler o texto, ele acredita sim na possibilidade da perda da salvação. Está muito claro, muito escancarado. E por fim, mas não menos importante, eu não quero aqui cansá-los, eu quero que vocês comprem um livro para vocês, de repente, ler mais sobre essa questão. Agostinho é interessante, porque, como o pastor mencionou, o pensamento de Agostinho ele foi